Quais são os princípios que você vai ver agora? Primeiro, o pensamento influencia a matéria. Ele literalmente influencia a matéria. Eu vou te provar isso agora. Segundo, seu corpo, tudo que nosso mundo é feito de matéria. Logo, se o pensamento influencia a matéria, como que você deve fazer para controlar o mundo ao seu redor, as coisas que te acontecem, a sua vida, a sua felicidade, o seu astral, o seu ânimo, a sua energia? Como que você tem que controlar isso? Controlando a sua mente. Então a gente vai ver isso agora, depois a gente vai aprofundar dentro da metodologia. O que você está vendo na sua frente agora? O que você está vendo são flocos de neve ou água congelada em diferentes circunstâncias. O pesquisador japonês Dr. Masaru Emoto, ao longo da sua vida, ele realizou diversos experimentos que tinham como objetivo mostrar o quanto as palavras, o pensamento e todo tipo de energia e vibração poderiam influenciar a matéria, em especial a água. Esse experimento mostra como as palavras e pensamentos podem alterar literalmente a matéria, alterar aquele floco, aquela gota d'água, né? Aquela aguinha congelando ali, virando um floquinho de neve, seja positivamente, seja negativamente, como que nosso pensamento pode influenciar aquela estrutura. Aí você pode me perguntar qual que é a relação disso, desse floco de água, comigo. A relação é que 70% do nosso corpo é água. Também 70% do nosso planeta é água. Então, aqui ele está simplesmente mostrando que o pensamento influencia no formato da água congelada. Portanto, se o seu pensamento influencia isso, imagina o quanto ele influencia ainda dentro do seu próprio corpo, que é 70% de água. Vejam que incrível! Abaixo de cada imagem está escrita a música, a sonoridade que estava sendo exposta àquelas gotículas enquanto elas se formavam. Na primeira você vê que era uma sinfonia de Mozart. Depois na segunda, Imagine, do John Lennon. Depois a terceira, Love. A quarta, Fujihara Before Prayer, que é a região no Japão que passou por aquele tsunami, que teve todos aqueles problemas nucleares naquele momento. E ele fez esse experimento com ela antes da oração e depois da oração. Percebam, a de cima ela é antes, né, um floco estranho, né, oval, e o de baixo ela após a oração, o floco já liberto. Ali colocaram músicas de paz, de thank you, né, de obrigado, de vou te matar, I kill you, que é essa marrom estranha. E vejam que coisa incrível a formação desses cristais, como que ela ficou. Vale lembrar que até pouco tempo atrás, né, os benefícios óbvios da meditação não eram comprovados da forma como já vêm sendo comprovados hoje. Da mesma forma, essa influência do nosso pensamento na matéria ainda não era comprovado, apesar de ser praticamente intuitivo para a maioria das pessoas. A gente percebe isso nas nossas vidas. O importante é a gente perceber como controlar, aprender como controlar esse pensamento, como controlar essa matéria, né? Como controlar os acontecimentos e como controlar nossa felicidade. No final do dia é isso que a gente quer. Esse outro exemplo que você está vendo agora, ele fez com arroz. Você pode fazer na sua casa também, com qualquer comida. Ele colocou arroz em 3 copos, em 3 potes, fechou esse pote e deixou esses 3 potes sendo impactados por canções de amor em uma, a outra ficou no silêncio e a outra de ódio, músicas que traziam energias negativas, palavras, letras, líricas negativas. Percebam que a que era imantada por palavras de amor, o arroz ficou branco, ele se conservou no mesmo tempo e que o bolor muito escuro e negro veio no outro arroz. Isso você pode testar, tá? Você pode fazer, eu já fiz esse experimento, é incrível. Você pode fazer que você vai ver isso aí. E qual que é a relação disso tudo? Eu já vou chegar no ponto final. A relação é exatamente te mostrar como o pensamento pode influenciar a matéria, como o pensamento pode influenciar as coisas ao seu redor. Porque tudo é energia, tudo é energia. Nossa célula, nossa pele, tudo é composto de energia. A hora que, se você parar para pensar, dentro de cada célula sua tem um átomo. Um átomo é um próton com um elétron rodando em volta e entre aquilo tudo é ar. Então nós somos energia em vibração. E quando a gente controla essa energia, quando a gente controla o pensamento que controla essa energia, a gente controla os acontecimentos ao nosso redor. E principalmente a gente controla a nossa satisfação, a nossa felicidade interna. Aqui num outro experimento ainda, para te mostrar mais uma prova, aqui nós estamos falando agora do efeito placebo.
Então o que a gente tem, né, do The New England Journal of Medicine? O que eles perceberam? Talvez você já tenha escutado a palavra do efeito placebo, né? Quando a indústria farmacêutica vai fazer um teste de um remédio, o que eles fazem? Eles pegam, vamos testar um remédio para uma gripe, para um vírus, para alguma coisa. Pega 200 pessoas, 100 pessoas tomam um remédio que eles estão dando e 100 pessoas que as pessoas não sabem tomam água com açúcar, tomam um comprimidinho ali de açúcar que não tem nada. Nem os médicos sabem quando são feitos esses testes, quem que tomou, quem que não tomou. É feito todo o teste, todo o acompanhamento e no final eles avaliam as duas amostras de pessoas. Essas tiveram sucesso, essas não tiveram e eles veem qual realmente tomou o remédio ou não. Por que eles fazem isso, o efeito placebo? Porque a medicina já sabe, né, é comprovado, que a nossa mente tem um poder enorme de impactar a nossa cura. Então eles querem saber se essa pessoa realmente tomar esse remédio e essa outra não tomar nada, mas ela achar que tomou, elas conseguem ter uma recuperação similar? Então, em inúmeros desses casos, sim. E o que a ciência descobriu agora? Inclusive em cirurgias, esse efeito placebo pode ser verificado. Para que você olhar aí, eles fizeram esse estudo em Londres para um tipo de cirurgia de artrite, uma artroscopia no joelho. E o que eles fizeram? Alguns pacientes eles deram um cortezinho bem fino ali, depois passaram esse esparadrapo, falaram, já foi operado, sua situação, a artroscopia foi um sucesso. E nos outros eles fizeram a cirurgia real. E o que foi percebido? Que aquelas pessoas que não tiveram a cirurgia, né, depois elas ficaram inclusive muito nervosas, né, porque foram cortadas e submetidas a nada, né? Mas isso foi o estudo, elas aprovaram o estudo, então mostrou que foi similar a taxa de recuperação de ambas. De forma análoga e contrária, foi notificado esse caso aqui, o homem que teve uma overdose de placebo, que é o que eles chamam hoje de nocebo. O que isso mostrou? Era um remédio antidepressivo que eles deram para um grupo de pessoas controlada, o remédio real, e para outro grupo o açúcar. E esse cara tomou, ele estava em uma depressão, um grau muito elevado, ele quis se matar, tomou o tubo inteiro de comprimido, chegou no hospital praticamente em coma, os sinais vitais muito baixos. E quando o médico começou a pegar os prontuários e ver, descobriram, ele falou, esse cara ele não tinha tomado o remédio, ele estava no placebo, era simplesmente água com açúcar, né? Simplesmente açúcar. E eles reanimando, revivando essa pessoa ali no centro cirúrgico. Daqui a pouco foram lá, falaram, o médico falou no ouvido dele que o que ele tinha tomado era isso, ele estava, os sinais vitais reais, o pulso baixo, ele estava praticamente em coma realmente, os sinais voltaram, tudo voltou ao normal, a pessoa ficou bem a partir daquilo. E assim como esse experimento, pessoal, inúmeros outros foram feitos. Foram feitos experimentos em times de basquete, colocando um grupo de pessoas para treinar aquela jogada e um grupo de pessoas simplesmente visualizando mentalmente aquela jogada durante semanas. O que foi acontecendo? As pessoas que visualizaram mentalmente foram melhores do que as que não treinaram. E eles tinham aquelas ali que não treinaram e nem visualizaram. Foram as piores de todas. Então a visualização, ela consegue fazer aquilo se materializar na mente. E a mente consegue dar os comandos para o seu corpo, para os seus músculos, para executar aquela ação com a perfeição necessária. Outra pesquisa incrível realizada na Universidade de Harvard sobre como a gente pode perder peso com o pensamento. Vejam só. Eles pegaram um grupo de mulheres acima do peso, trabalhavam em hotéis, na parte de limpeza dos quartos. E o que eles fizeram? Separaram elas em dois grupos. Nesses dois grupos, todas tinham sobrepeso. E eles disseram que elas teriam que passar por consultas regulares com o médico para ele avaliar o esforço físico que cada uma delas tinham. Para um grupo de mulheres, eles simplesmente falaram, vocês estão fazendo muito pouco exercício, a sua vida é muito ociosa, você está ganhando peso, você não faz a cota de exercício mínima que deveria ser feita, você está ganhando peso, você vai continuar, você pode ter problema de saúde e tal. E ficou falando isso para as mulheres ao longo desse tempo, que elas estavam ganhando peso, que elas não estavam fazendo a cota de exercício, de coisas adequadas. E o outro grupo, eles falavam exatamente o contrário. Falavam, você está fazendo sua cota de exercício, as atividades aqui, são suficientes para sua perda de peso. O que foi verificado? Que essas mulheres que eram avisadas que estavam fazendo o que era necessário fazer, perdiam peso efetivamente. A mente entendia que elas estavam fazendo e trazia para elas o benefício, né, da perda do peso que elas imaginavam ter. Agora eu vou te mostrar outra pesquisa muito interessante sobre como a nossa mente enxerga a felicidade, como que a gente pode atingir a felicidade, né?
Então todo mundo sonha, né? Chega no final do ano, nossa, ganhar 200 milhões, 100 milhões, 50 milhões, 1 milhão. Coisa incrível. Todo mundo quer isso aí. Agora, estudos realizados pelas universidades de Harvard e Berkeley nos Estados Unidos, elas mostraram que 70% das pessoas que ganharam alguma loteria nos Estados Unidos, em até 10 anos, estavam quebradas, boa parte delas em depressão, ansiosas, e que a grande maioria de todas elas teve uma vida muito pior a partir do momento que elas ganharam na loteria. Esse estudo foi depois realizado em Londres e perceberam-se a mesma coisa. O que isso significa? Significa que o dinheiro necessariamente não vai te trazer felicidade. É óbvio que a gente quer ter dinheiro, é óbvio que a gente quer ter conforto, mas não é isso que vai te trazer felicidade. Se você tem 40, um pouco mais, né, tá chegando ali, você já sabe disso. Já teve essa crise dos 40 que a gente tem. Né? A gente entender, né, biologicamente a gente sabe que a gente já passou da média na meia-idade. E aí, né, sobre o que é a vida, o que nós vamos buscar além de só ganhar dinheiro, trabalhar, pagar conta, o que mais que tem na vida, né? Então a gente biologicamente já sabe isso a partir dos 40 e a gente busca essa resposta, a gente busca o que a mais que importa, né? O que importa realmente na vida. Tendo tido você sucesso ou não, qualquer que seja a alternativa, se você já chegou nessa idade, você sabe. Se você não chegou, você ainda vai chegar e vai descobrir. E vai se começar a fazer essas perguntas sobre o que realmente importa. Como último estudo aqui, a Universidade de Harvard também, veja esse resultado. Ela constatou que dos seus grupos de PhDs, ou seja, né, pessoas extremamente inteligentes em Harvard, 15% tinha depressão e 23% algum transtorno de ansiedade, contra 5% da média nacional. O que isso tudo significa? Isso tudo significa o seguinte, que tudo está na sua mente. Isso significa que a sua mente pode mudar a matéria. Isso significa que a sua mente pode te deixar feliz. Isso significa que a sua mente pode te deixar infeliz, mesmo com muito dinheiro. Tanto é que se dinheiro, fama, sucesso fosse garantia de felicidade, nós não teríamos tido Elvis Presley, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Jimi Hendrix e tantos outros, né, que se mataram de overdose, suicídio, se entregaram às drogas. Tinham de tudo que eles poderiam querer na vida, fama, sucesso, dinheiro, e perceberam que não era sobre nada disso. E já estando do topo, não conseguiram encontrar outro caminho a não ser se perder nas drogas, na bebida, e muitas vezes perder a própria vida. Então a gente vai mergulhar aqui agora nessa filosofia, nessa ciência, em como a gente pode obter essa mente inabalável, uma mente que vai nos permitir viver o nosso máximo, viver o nosso potencial, vivermos vidas felizes, sairmos de comportamentos que nos gerem ansiedade, medo, tristeza, insegurança, sair de relacionamentos tóxicos, termos a autoconfiança necessária para conhecer pessoas com o mesmo nível de vibração e de energia, termos autossuficiência, disciplina, para sermos melhores profissionais e obtermos o sucesso que a gente almeja. Vocês vão aprender como que grandes líderes fizeram isso ao longo de todos esses anos. Eu vou te mostrar como você pode ser mais resiliente e disciplinado, simplesmente aplicando na sua vida todas essas técnicas, e que não tem nada de mirabolante nisso. Essas técnicas e essa filosofia vem sendo utilizada há 2.300 anos e hoje é aplicada por exércitos especiais americanos, executivos de alta performance, jogadores da NFL, do futebol, os fundadores da Constituição Americana, empresários, grandes empresários brasileiros, presidentes e reis ao longo dos tempos. Essas técnicas mentais poderosas que você vai aprender, técnicas de PNL, de meditações, ancoradas em todo esse conceito e essa filosofia, são capazes de transformar pessoas comuns em verdadeiros gigantes, inabaláveis, blindados contra os sentimentos de medo, ansiedade que tanto nos perturbam atualmente, frustrações, inseguranças e depressão que tem muitas vezes levado as pessoas a viver uma vida escassa e sem propósito. Você irá atingir um novo patamar de autoconhecimento e confiança que vão te permitir viver bons relacionamentos, atingir o tão sonhado sucesso profissional e o que é ainda mais importante, viver uma vida com os 3 P's, propósito, prosperidade e paz. A vida não vai ficar mais fácil, já vou te dizendo, mas ela fica muito mais divertida
muito mais mágica a partir do momento que você se torna também um mestre nessa arte.